A paz dos irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão assistindo o canal EDLB, Leitura Diária da Bíblia. Meu nome é Lauro Rocha e tem esse canal o propósito que vocês também conosco façam leitura anual da Bíblia. Hoje vai dar a leitura do dia 18 de novembro, onde iremos finalizar o livro de Atos, lendo do capítulo 25 ao capítulo 28 de Atos. Vamos começar? Atos, capítulo 25. Tendo, pois, entrado Festo na província, depois de 3 dias, subiu de Cesareia a Jerusalém. E os principais sacerdotes e os mais eminentes judeus fizeram-lhe queixa contra Paulo, e, em detrimento deste, lhe rogavam favor de o mandar a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia, e que ele mesmo brevemente partiria para lá. Portanto, disse ele às autoridades: dentre vós, desçam comigo, e se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. E tendo ele comparecido, rodearam-no os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas e graves acusações, que não podiam provar. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Todavia Festo, querendo agradar aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Pois sou malfeitor e tenho cometido alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada daquilo de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Passados alguns dias, os reis Agripa e Berenice vieram a Cesareia em visita de saudações à festa. E como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: há aqui certo homem que foi deixado preso por Félix, a respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus me fizeram queixas, pedindo sentença contra ele, os quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando então ele se havia reunido aqui, sem me demorar, no dia seguinte, senti-me no tribunal e mandei trazer o homem, contra o qual os acusadores, levantando-se, não apresentaram acusação alguma das coisas perversas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua religião, e um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava estar vivo. E estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se não queria ir a Jerusalém, e ali ser julgado no tocante às mesmas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado o julgamento do imperador, mandei que fosse detido, até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu bem quisera ouvir esse homem. Respondeu-lhe ele: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e homens principais da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Disse Festo: rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Eu, porém, achei que ele não havia praticado coisa alguma digna de morte, mas havendo ele apelado para o imperador, resolvi remeter-lhe, do qual não tenho coisa certa que escreva a meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante de ti, ó rei Agripa, para que depois de feito o interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Agora o capítulo 26, irmãos. Depois Agripa disse a Paulo: é-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Sinto-me feliz
ó rei Agripa, em poder defender-me hoje, perante ti, de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-no a todos os judeus, pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem, o princípio, irmãos, se quiserem, podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pois, irmãos, e agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus, fervorosamente noite e dia, esperam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? E eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que, como é feito, fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguiu-os até nas cidades estrangeiras, indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes. Ao meu dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim, e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agulhões. Disse eu: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daqueles em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial. Antes anunciei, primeiramente, aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, que por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, alcançado o socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, como Cristo devia aparecer, e como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios, fazendo ele, deste modo, a sua defesa. Disse Festo em alta voz: Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: Não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. Porque o rei, diante de quem fala com liberdade, sabe dessas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Disse Agripa para Paulo: Por pouco que me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, menos essas cadeias. E levantou-se o rei, e o governador, e Berenice, e os que com ele estavam sentados. Retirando-se falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse à festa: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Agora o capítulo 27, irmãos. E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo
e alguns outros presos ao centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava preso a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidão e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando a sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali, o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente por muitos dias, e havendo chegado com dificuldade de fonte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta, à altura de Salmone, e costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Havendo decorrido muito tempo, e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e navio, mas também para nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. E não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizessem ao mar para ver se de algum modo podiam chegar a Fenícia, um porto de Creta, que olha para o nordeste e para o sudeste, para ali invernar. Soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam costeando a Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo arrebatado o navio, e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e nos deixamos levar. Correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo podemos segurar o batel, o qual recolheram usando então os meios disponíveis para atingir o navio, e temendo que fossem lançados na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar, como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade. No dia seguinte, começaram a alijar a carga ao mar, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devieis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar essa avaria e perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar de Adria, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros a proximidade de terra, e lançando a sonda, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Ora, temendo irmos dar em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse. Procurando extrementes, os marinheiros fugiram do navio e, tendo arraiado o batel ao mar sob pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados:
Se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo no mar. Quando amanheciam, não reconheciam a terra, divisavam, porém, uma enseada com uma praia, e consultavam se poderiam nela encalhar o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme, e, estando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde as correntes se encontravam, encalharam o navio, e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se desfazia com a força das ondas. Então o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles fugisse, escapando danado. O do centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes este intento, e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, chegaram todos a terra salvos. Agora, o capítulo 28, irmãos. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntando um posto sobre o fogo, um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, apegou-se-lhe a mão. Quando os indígenas viram um réptil pendente na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um deus. Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama e enfermo de febre e disenteria. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha, e eram curados. A este nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Passando 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, costeando, viemos a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, fomos convidados a ficar com eles 7 dias, e depois nos dirigimos a Roma. Ora, os irmãos da lá, havendo recebido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, e as 3 vendas, e Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e cobrou o ânimo. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte, com o soldado que o guardava. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus, e reunidos eles, disse-lhes: varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, queriam soltar-me,
por não haver em mim crime algum que merecesse a morte. Mas, opondo-se a isto, os judeus, vi-me obrigado a apelar para César, não tendo, contudo, nada de acusar a minha nação. Por esta causa, pois vos convidei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia. Mas eles lhes disseram: nem recebemos da Judeia cartas a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, porque, quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte é impugnada. Havendo-lhes ele marcado um dia, muitos foram ter com ele à sua morada, os quais, desde a manhã até a noite, explicavam com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. E estando discordes entre si, retiraram-se. Havendo Paulo dito esta palavra, me falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 18 de novembro, onde nós terminamos o livro de Atos, lendo do capítulo 25 ao capítulo 28 de Atos. Amanhã faremos a leitura do dia 19 de novembro, onde iremos começar o livro de Romanos, lendo do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.